Olá! Quando a gente escuta a expressão "a palavra de Deus", o que vem à cabeça? Para muita gente, a resposta é uma só: a Bíblia. Mas e se essa expressão fosse muito mais do que isso? Acredite, a própria Bíblia mostra que palavra de Deus pode significar coisas bem diferentes e, olha, fascinantes. Então, bora explorar isso! A nossa grande questão é exatamente essa. E a resposta é bem mais rica e complexa do que parece. Ela revela jeitos bem diferentes que Deus teria de se comunicar. Ou seja, não estamos falando de uma coisa só, sabe? É um conceito com várias faces. Para a gente conseguir desembolar isso, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro a gente vai ver a ideia talvez mais surpreendente, a palavra como uma pessoa. Depois a gente passa pela comunicação que é falada e pela escrita. E no final, vamos entender por que o texto escrito acabou virando o centro de tudo. E vamos começar logo pelo mais extraordinário. A palavra de Deus, acredite se quiser, pode não ser um o quê, mas um quem. Pois é, pode se referir a uma pessoa, Jesus Cristo. Olha só como o Evangelho de João já começa com tudo. Ele não fala, no princípio era um livro. Não, ele diz, no princípio era a palavra. O texto dá vida a esse conceito, trata a palavra como um ser, uma entidade divina que já estava lá desde sempre. E essa ideia fica ainda mais clara um pouquinho mais para frente, lá em João 1,14, quando o texto diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Pronto, é a conexão direta, identificando Jesus como a palavra de Deus em pessoa, a comunicação viva que anda e fala, mostrando quem Deus é. Ok, se a palavra pode ser uma pessoa, de que outras maneiras Deus se comunicaria? Isso leva a gente direto para a segunda grande categoria, a comunicação pela fala. As palavras que são de fato faladas. E nesse universo da palavra falada, a Bíblia mostra basicamente três tipos. Primeiro, os decretos divinos, superpoderosos. Segundo, as palavras diretas, pessoais. E terceiro, as mensagens que vêm através dos profetas. Vamos olhar cada um? Vamos começar com os decretos. E aqui, gente, não estamos falando de palavras comuns. Elas não servem para descrever o mundo, elas criam o mundo. São ordens com um poder tão grande que fazem as coisas existirem a partir do zero. O exemplo mais famoso de todos, claro, está lá em Gênesis. A palavra falada de Deus ali é pura criação. O comando haja luz não é um pedido, né? É um acontecimento. Isso mostra um tipo de palavra de Deus que é força bruta, poder puro, que literalmente molda o universo. Agora, o segundo tipo de palavra falada é bem mais pessoal, mais íntimo. São aqueles momentos em que Deus fala, digamos, cara a cara com as pessoas, dando ordens bem específicas, fazendo promessas ou até dando sentenças. E o grande exemplo disso, a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai. O texto faz questão de dizer que Deus falou aquelas palavras diretamente para o povo de Israel. Eram palavras com autoridade máxima. Escutar aquilo era como escutar a voz do próprio Deus. Mas claro, nem sempre a comunicação era assim direta. Na verdade, o mais comum que a gente vê na Bíblia é a comunicação através de porta-vozes humanos, os profetas. Esse trecho aqui do chamado de Jeremias é perfeito para ilustrar isso. Deus literalmente diz que está colocando suas palavras na boca do profeta. Ou seja, o que Jeremias falava não era a opinião dele, entende? Era para todos os efeitos a palavra de Deus com o mesmo peso de uma fala direta. Beleza. Então, já vimos a palavra como pessoa e a palavra falada. Mas como é que se faz para garantir que essas mensagens tão importantes não se percam com o tempo, não sejam esquecidas? É aí que entra a terceira grande forma, a palavra escrita. E a gente consegue ver uma linha do tempo bem clara disso acontecer na Bíblia. Começa lá no Monte Sinai, com os 10 mandamentos escritos pelo que o texto chama de dedo de Deus. Aí Moisés começa a escrever o livro da lei. Depois, profetas como Isaías e Jeremias também recebem a ordem de registrar tudo. E por fim, no Novo Testamento, os apóstolos escrevem seus ensinamentos, que também são vistos como palavra de Deus. Certo? Então temos vários tipos de palavra de Deus. Pessoa, falada, escrita. Então por que no fim das contas é a Bíblia, o texto escrito que vira o centro de tudo, o foco dos estudos? Vamos ver por quê. É só a gente colocar lado a lado que fica fácil de entender. A palavra falada, ela acontece e pronto, acabou. É passageira, o acesso a ela é limitado. Já a palavra escrita, ela fica, é permanente. Dá para estudar de novo, qualquer um pode checar e está disponível em qualquer lugar, a qualquer hora. Então, o ponto principal é esse. A forma escrita tem vantagens gigantescas.
Ela preserva a mensagem com muito mais precisão, né? Permite que a gente estude com calma, releia, alcança muito mais gente e cria uma base igual para todo mundo poder discutir e analisar. E tem mais, não é só uma questão de ser mais prático. A própria Bíblia diz que a palavra escrita é a forma que se deve estudar. Não é só um arquivo histórico, sabe? É apresentada como a ferramenta principal para aprender e viver a fé. Essa ordem que foi dada a Josué é um exemplo muito forte disso. A instrução não era só para ele se lembrar de algo que ouviu, era para ele meditar dia e noite no livro da lei, no texto. Isso coloca a palavra escrita como a base, o alicerce permanente para a vida e para a fé. Então,